tudo bem? Estamos de volta com o nosso vídeo semanal. Espero que vocês tenham assistido todos os vídeos dessa última série que a gente está postando muita coisa legal sobre obesidade, né? Tudo que envolve aí emagrecimento, perda de peso, defesas do organismo contra o emagrecimento. Isso aí é bem legal, bem importante para todo nutricionista, médico, professor de educação física entender, lógico, para a gente atuar de forma mais incisiva aí para ajudar essas pessoas, correto? Então, hoje irei falar sobre a insulina, né? Por que ela não é um coadjuvante aí no desencadeamento da obesidade? Vamos entender de uma vez por todas, essa insulina, né? Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente ali uma recapitulação histórica da insulina e por que ainda hoje é ensinado de maneira incorreta a função da insulina, lógico, com relação à parte do manejo glicêmico no nosso organismo e como realmente a gente tem que entender isso. E até vou dar uns exemplos sobre diabetes para vocês, tá bom? Então vamos lá? Vem comigo! Então, pessoal, vamos lá falar um pouquinho então por que a insulina não é coadjuvante da obesidade. Então, como eu falei no vídeo passado, por que os carboidratos não são vilões, né? Não são o demônio que engorda todo mundo, né? A insulina também não causa obesidade, não engorda, não é um hormônio malvado e não é o pico de insulina depois da refeição que vai trazer qualquer mal para o indivíduo, porque a gente tem que pensar numa escala maior, né? Nas 24 horas, a gente tem que pensar aí em todo mecanismo metabólico que ocorre, não só um hormônio na resposta a uma alimentação, a uma refeição propriamente dita. Então, lembra disso aqui, né? A insulina é ensinada que regula a nossa glicemia. Então, eu vejo todo mundo falando, né? Professores e profissionais por aí, a insulina é a chavinha que abre a fechadura para colocar a glicose para dentro da célula, né? Além disso, o pessoal fala bastante da inibição da lipólise e estimulação da lipogênese, ou seja, inibe a quebra de gordura e estimula o armazenamento de gordura. Tudo bem. Será? Vamos pensar o seguinte, essa questão da quebra de gordura e estocagem de gordura é o que levou a muitas pessoas àquela fisiologia de boteco que a gente já conversou, né? Levando o indivíduo à obesidade. Mas como eu já mostrei para vocês no vídeo passado, se você não assistiu, assiste lá, que vai complementar muito bem o vídeo de hoje. Nós precisamos entender a insulina de verdade. Por quê? Porque as nossas células não necessitam da insulina para captar glicose, né? Então esse negócio da chavinha, né, que abre a célula para puxar a glicose para dentro, isso daí não é verdade. Então vamos entender de fato o que ocorre quando nós temos a liberação de insulina com relação ao manejo da glicemia. Então olha só. O pessoal argumenta que no diabetes tipo 1, lógico, né, quando nós não temos a produção endógena de insulina, a insulina causa então a glicose, a glicemia subir muito, né? Então, vamos entender aqui os papéis específicos de dois hormônios muito importantes na regulação glicêmica. A primeira aqui é a insulina, olha só. Dá para ver que o aumento da oxidação de glicose, ou seja, a utilização da glicose como fonte energética, o aumento da síntese de glicogênio, ou seja, estocagem desse carboidrato, aumento da síntese de gorduras, ou seja, estocagem dos ácidos graxos livres e glicerol que foram absorvidos, e o aumento de síntese proteica, basicamente a permissividade da insulina quando ela diminui a degradação proteica e permite aí o nosso organismo a sintetizar proteína por causa desse balanço positivo para a síntese proteica. Agora,
pega aqui essa função do glucagon, tá? Em jejum, a gente tem uma predominância da produção e liberação do glucagon, porque ele faz o papel da manutenção da glicemia quando nós estamos em períodos pós-absortivos, sem estar colocando nutrientes para dentro. Então, olha só, aumento da glicogenólise, ou seja, quebra do glicogênio hepático e liberação do mesmo na nossa corrente sanguínea para manter a glicemia. Aumento da gliconeogênese, ou seja, produção de glicose advinda de produtos que não são carboidratos. Então aí a gente tem glicerol, aminoácidos, lactato e por outros. E o aumento da cetogênese, né? Aumento dos corpos cetônicos, tá? Já vamos ver um pouquinho mais a fundo sobre isso. E aqui no gráfico, né, da direita, os níveis de glicose, glucagon e insulina antes e após uma refeição. Então, no gráfico aqui de cima, a gente tem a concentração de glucagon no plasma, tá? Com essa faixinha vermelha. E logo após a refeição, a quantidade de glucagon cai, né, muito rapidamente. Aonde que no gráfico logo abaixo, a concentração de insulina no plasma sobe rapidamente. Então, é praticamente inversamente proporcional. Ótimo, legal, isso daí ocorre mesmo e está nos livros de fisiologia há muitos anos. Lembrando aos senhores que a dissertação do Paul Langerhans, que foi o primeiro a identificar as ilhotas, né, no tecido pancreático, foi em 1869, galera. Então foi no início ali dos anos 1900, aonde foi hipotetizado, né, aquela produção de hormônios produzido no pâncreas, eles não sabiam que eram hormônios ainda. E a gente tem aqui, ó, em 1921, a descoberta, né, a extração e purificação da insulina em dezembro de 1921. E logo em fevereiro ali de 1922, eu trouxe para vocês aqui, ó, o Leonard Thompson, de 14 anos, ele que recebeu a primeira injeção de insulina. Muito legal, eu trouxe até aqui o recorte de jornal da época para vocês verem. Muito legal, muito interessante. Tá, aí me leva a trazer para vocês por que está sendo ensinado desde muito tempo essa questão da insulina sendo a chavinha para permitir que a glicose entre nas células do nosso organismo. Gente, lógico que nós, ao longo da história, nós temos limitações metodológicas para todos os trabalhos. Não é que esses trabalhos aqui são ruins. Na verdade, esses trabalhos a gente chama de groundbreaking. O que é isso? São trabalhos-chave na literatura científica que foram trabalhos excepcionais que permitíamos entender mais como o nosso organismo funcionava. Só que o que acontece? Os cientistas da época acabaram extrapolando, né, e confundiram um pouquinho ali o pensamento científico e o ensino nas universidades aí para pessoal da área da saúde. E aí formulou-se a hipótese baseado em evidência, lá no final da década de 50, essa evidência científica, realmente a evidência, extrapolando os experimentos in vitro, em músculo de ratos, para in vivo, tá? In vitro, células, né? Não no animal vivo propriamente dito, para in vivo no metabolismo humano, tá? Esse foi o problema, tá? O que acontece? A insulina ela não é necessária para as células captarem glicose. Primeiramente, o que a gente tem que entender? Nós temos transportadores de glicose em todas as células do nosso organismo. Até o presente momento foram classificados 14 tipos de transportadores de glicose. E olha só que interessante. Praticamente mais de 90% deles são independentes de insulina. Ou seja, funcionam por difusão facilitada, por gradiente, tá? Ou seja, se eu tenho mais glicose no sangue,
a tendência aí do mais concentrado para o menos concentrado, que são dentro das células. Então funciona aí através do gradiente de concentração e do Km. O que é Km? É a cinética enzimática. Então, dependendo do Km, vai ser o seguinte: quanto maior a concentração de glicose, mais a enzima reconhece isso e mais ela trabalha. Lógico, cada transportador de glicose tem um Km diferente, tá? Mas não é isso que a gente quer aprofundar hoje. Hoje eu quero mostrar para vocês que esses tipos de transportador de glicose não são dependentes de insulina. Diferente desse marcadinho aqui, ó, o GLUT4, né, que está presente principalmente ali no nosso tecido muscular esquelético, tá? Então, esse realmente ele é dependente de insulina, mas existe também uma forma de translocá-los, ativá-los, colocá-los na membrana da célula para captar glicose sem insulina durante o exercício. Né? Então, gente, é extremamente importante a gente entender como funciona, né, a captação de glicose para o interior das células. Tá? E no diabetes é diferente? Né? O diabético sem insulina tem a glicemia lá na lua, né? Já vi glicemia de 600, 700 miligramas por decilitro de sangue, né? Do sangue da pessoa é doce praticamente. Lógico, no diabetes descompensado. Agora, seria porque a glicose não consegue entrar na célula que realmente a glicemia desses indivíduos está mais elevada? Quando a gente tem a glicemia elevada, a gente aumenta a concentração de glicose no sangue. Quando a gente aumenta a concentração de glicose no sangue, aumenta a translocação de glicose para dentro das células, porque o gradiente aumenta, tem muito mais glicose no sangue do que dentro das células. Então, de fato, aumenta esse gradiente por causa dos transportadores de glicose que não são dependentes de insulina. Ótimo! Então, por que a glicemia sobe tanto, professor? Por causa do seguinte: da superprodução de glicose pelo fígado. Como assim? Vamos lá. Quando nós estamos em jejum, existe a produção de glucagon e isso exacerba de forma elevada a gliconeogênese e a glicogenólise, ou seja, a produção de glicose pelo fígado, e lógico, isso vai ser ali, né, colocado na corrente sanguínea. E olha só que interessante, quem freia esses processos? A insulina. Então, como a insulina não pode frear esses processos que o glucagon faz, esses processos funcionam full time, geral, no máximo, colocando o fígado para produzir o máximo de glicose e colocá-lo ali na corrente sanguínea. Então, quando nós temos pouca insulina ou nenhuma insulina, nós temos mais lipólise. E essa lipólise aumenta a produção de ácidos graxos livres e glicerol no plasma, e a beta-oxidação aumenta bastante, aumentando ali o acúmulo de acetil-CoA. Isso aí é da bioquímica lá, né, pessoal? Só dá uma olhadinha, ou na minha aula de bioenergética que tem aqui no canal também. E lógico, aumenta também a concentração de glicerol. Glicerol vai para onde? Para o fígado e auxilia lá no processo de gliconeogênese para a produção de mais glicose ser jogada na corrente sanguínea. Diminuição ou ausência de insulina, aumento da produção de cetonas, aumento de lipólise, aumento do acetil-CoA, muito acetil-CoA acumulado, existe a condensação desse acetil-CoA formando ali corpos cetônicos, né? Então, cetona, cetoacetato e beta-hidroximetilbutirato. Pouca insulina ou ausência de insulina, mais proteólise, porque nós não vamos ter a diminuição ali da degradação proteica. E se aumenta a aminoacidemia, também causa
aumento dos substratos para produção de glicose pelo fígado pela gliconeogênese. Então, galera, gliconeogênese aumentada, glicogenólise aumentada, proteólise, lipólise e cetogênese aumentada pela falta de insulina. Então, a insulina não aumenta nada, ela freia esses processos de produção exacerbada de glicose pelo fígado. Então, o hormônio é extremamente importante para o nosso metabolismo funcionar de maneira adequada. E por isso que eu trouxe esse trabalho aqui extremamente importante. Galera, esse trabalho aqui é de 1978, né? Não devia ter dúvidas ainda atualmente sobre isso. Então, olha só. Esse trabalho mostra coisas importantíssimas. Esse trabalho foi feito com traçadores, né? Uma quantidade de glicose que era marcada radioativamente. Então, olha nesse primeiro gráfico aqui, a gente vê que todos os indivíduos, tá? Esses 6 pacientes que não foram tratados com insulina por 24 horas, tiveram uma infusão constante, tá? De glicose no sangue. E depois de 90 minutos, fizeram uma infusão de insulina por 120 minutos. E aí nós tínhamos insulina em quantidade baixinha sendo infundida e insulina em quantidades altas sendo infundida. Então nós temos esses 3 grupos. Quem não recebeu insulina, quem recebeu pouquinha insulina e quem recebeu bastante insulina, tá? Então, galera, olha só que interessante. Nesse gráfico aqui a gente consegue ver que nos 3 grupos a glicose foi reduzindo. Olha que legal. Então, se a gente tem redução de glicose no grupo controle que não recebeu insulina, isso mostra que a glicose vai sendo absorvida pelas células sem a ajuda da insulina. Né? Lógico que quando colocamos insulina numa baixa quantidade ou alta quantidade, essa redução da glicemia é muito maior, né? Porque a insulina, aí sim, ela auxilia a colocação da glicose para dentro da célula. Esse segundo gráfico aqui, ele é muito importante, porque a gente tem que entender a dinâmica. Da mesma forma como a glicose aparece no nosso sangue por alimentação, nesse caso aqui por infusão, né? A glicose também desaparece, tá? Da nossa corrente sanguínea. Então, uma coisa interessante que esse trabalho mostrou é que no grupo controle sem insulina, a taxa que a glicose aparece e desaparece é bem parecida. Quando a gente tem uma dose bem baixa de insulina, a gente só vê o seguinte, que a taxa de aparecimento da glicose diminui. Ou seja, a insulina está estimulando o fígado a reduzir a produção de glicose. E aqui, quando a gente tem uma dose muito alta de insulina, acontece o seguinte, reduz a produção de glicose pelo fígado e reduz a glicose no sangue, aumentando o que? A captação de glicose pelo tecido, aumentando essa captação. Olha que fantástico, né? Trabalho aí do final da década de 70. Essa tabelinha mostra coisas muito legais para nós. Mostra que, por exemplo, no grupo placebo, onde não recebeu insulina, aumentou os corpos cetônicos, aumentou os ácidos graxos, aumentou o glicerol, né? Que é o que a gente acabou de falar. No grupo com baixa dose de insulina e alta dose de insulina, a gente diminui as cetonas, a gente diminui os ácidos graxos livres e a gente diminui o glicerol. E isso em dose dependente. Quanto mais insulina, mais reduz a produção de cetona e o aparecimento de ácidos graxos livres e glicerol no plasma. Olha que interessante. Isso aqui é fantástico. Esse é um desenho experimental muito bom, trabalho muito bom. Então, existe uma grande diferença entre aumentar a absorção de glicose para dentro da célula e ser necessária para a absorção de glicose pelas células. Ótimo. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, o porquê que a insulina ela não é um
coadjuvante aí para o desencadeamento da obesidade. Vamos nos aprofundar em estudar a fisiologia, entender a fisiologia, né? E corrigir esses erros aí, né, de ensino que possam ter ocorrido durante a história. Vamos parar de demonizar hormônios ou tipos de alimentos, tá? Não existe, vamos cortar isso ou aquilo. Pensa o seguinte, não estamos demonizando nenhuma estratégia nutricional, tá? Porque a estratégia nutricional vai depender do paciente, tá? E não da minha preferência pessoal, e não porque eu acho, né, que a insulina é ruim, que o carboidrato é ruim, não. Vamos estudar a fundo, entender todas as estratégias nutricionais e, de fato, escolher a melhor estratégia junto com o paciente. O tripé da prática baseada em evidência é essa, né? Evidência de boa qualidade, preferências do paciente e expertise profissional. Então nós precisamos dessa base quando a gente vai fazer qualquer tipo de estratégia nutricional. Beleza, galera? Muito bom! Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações para os próximos vídeos e deixar o like aí no vídeo para ajudar a gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Nos vemos semana que vem com mais um vídeo e bons estudos. Fiquem com Deus. Até mais!